A Faculdade Luciano Feijão abrange um raio de ação envolvendo não só a cidade de Sobral, como também os municípios vizinhos. Tem a percepção visionária de tornar-se um centro de referência para o ensino e para a disseminação da ciência, da educação e das tecnologias no âmbito local e regional. Considerando-se a natureza das atividades desenvolvidas, os setores administrativos estão estruturados em 4 grupos ocupacionais: superior, médio, operacional e básico, o que garante um atendimento de excelência à sua clientela. Além da preocupação com o funcionamento técnico e do corpo administrativo que mantém a instituição ativa, a faculdade também investe em inovações sustentáveis na estrutura física do prédio. Um bom exemplo disso é o reaproveitamento de água e o projeto de energia solar. Contudo, a infraestrutura conta com piso tátil, pranchas de comunicação, rampas, elevador e alarme sonoro nos banheiros, especificamente nos boxes para cadeirantes. Soma-se a tudo isso, tem-se os recursos proporcionados pela instituição, que consistem em bons equipamentos e condições de estudo e trabalho. Pensando sempre no bem-estar dos alunos, a Faculdade Luciano Feijão conta com ambientes de convivência. Destaca-se a praça de alimentação por sua ampla e completa ambientação, preparada para receber os estudantes com conforto nos intervalos de aula. Praças arborizadas e iluminadas que exercem importante função ambiental, na medida em que contribuem para a amenização dos efeitos da poluição do ar e das altas temperaturas. Além de mesas para jogos e um campo para práticas esportivas. Outro ponto relevante é o estacionamento, totalmente de acordo com a lei da acessibilidade, com 600 vagas, dentre essas, vagas reservadas para pessoas com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, idosos e para gestantes. E como medida preventiva, o corpo diretor da instituição elaborou um plano de segurança que permite que as providências corretas sejam tomadas em ocasiões de emergência, sem comprometer a saúde ou integridade física dos nossos alunos. Olá, bom dia. Gostaria de dar boas-vindas a todos e a todas nessa manhã de sábado. Agradecer especialmente o convite, a iniciativa da professora Fabiana. Quero também dar boas-vindas aqui ao professor Eunivan, que vem trazer aí esse conhecimento, compartilhar um pouquinho, né, nessa hora, nessa manhã programada, e falar um pouquinho sobre esse uso de bases, né, de dados que podem auxiliar nas pesquisas científicas. Aqui eu estou hoje representando a professora Tereza Mota, que é nossa coordenadora de pesquisa e extensão, e a coordenadoria ela tem assim uma estima muito grande pelo programa de iniciação científica. Eu trago um pouco do que é a história do PROIC para vocês. Isso vem há bastante tempo, é uma iniciativa da própria direção da faculdade em estimular o envolvimento dos discentes e de docentes em práticas e pesquisas de iniciação científica. Tomamos como base o último PROIC, nós tivemos aí 3 projetos aprovados e mobilizou bastante os grupos de pesquisa da faculdade. Então, nós temos sempre essa premissa de aproximar os professores que fazem parte, os líderes de grupos de pesquisa, com os estudantes, os discentes, que fazem parte do programa de iniciação científica. Então, nós tivemos uma dinâmica muito grande nesse último ano, mesmo que enfrentando um processo de cenário pandêmico, os estudantes puderam superar as adversidades e produzir artigos científicos, produzir conhecimento a partir desses encontros, né? Os professores, eles têm muito essa dinâmica de se aproximar dos estudantes, de estimular esse envolvimento, e aí a gente deixa claro aqui que participar de um programa de iniciação científica não necessariamente o estudante precisa seguir carreira acadêmica. Isso é para que eles possam formar-se enquanto profissionais nas suas especificidades, nas suas áreas, nos seus cursos, e isso vai trazer um aperfeiçoamento para a vida profissional também. Então, aqui deixo claro de que
A Coordenadoria de Pesquisa e Extensão está sempre para apoiar essas iniciativas. No grupo de pesquisa da administração, a professora Fabiana vem mobilizando bastante esses encontros, encontros que acontecem distribuídos no semestre, que aperfeiçoam as pesquisas, trazem um pouco dessa formação para os docentes e para os discentes. Eu, enquanto membro de um projeto de pesquisa com a professora Tereza Mota, deixo aqui meu depoimento de que esses seminários trazem, sim, um aprimoramento do nosso conhecimento e ajudam, auxiliam a trazer qualidade às nossas pesquisas e resultados mais fidedignos. Mais uma vez, parabéns, professora, pela iniciativa. Espero que os estudantes aproveitem essa manhã de sábado, os professores que aqui estão presentes, com esse conhecimento que o professor Eunivan traz para a gente. Deixo a palavra com a senhora. Obrigada. Muitíssimo obrigada, professora Sara. Um bom dia para todos nós, que o nosso encontro seja mais um encontro de construção de conhecimento, sabedoria, sapiência, né? Um conceito que tem se feito muito presente na minha vida nos últimos tempos. Agradecer à professora Sara, agradecer à professora Tereza, sempre nos apoiando em todos os movimentos de pesquisa que temos, né, tentado construir a partir do grupo de pesquisa Trabalho e Gestão, um grupo de pesquisa CNPq, que tem estudantes e que já tem construído propostas bacanas, já estão aí em eventos científicos, artigos publicados. Eu acho que demonstra um pouco dessa mobilização e dessa dinâmica de trazer a pesquisa como princípio fundante da construção de conhecimento e formação acadêmico, científico e profissional também, né, que foi um pouco do que a professora Sara colocou. Apresentar o nosso convidado, né, para hoje. Esse é o nosso 4º seminário, dentro de uma agenda, dentro de um cronograma do nosso grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa do curso de administração. Tentamos aí construir um cronograma que tanto trabalhasse a perspectiva qualitativa como a perspectiva quantitativa, para a gente tentar sair um pouco da ideia de que eu sou uma coisa, eu sou outra, mas eu sou pesquisador, posso trabalhar com as variadas abordagens. Então a gente tenta trabalhar um pouco essa ideia. O professor Eunivan, professor doutor, né, em administração, professor junto à universidade, a Unicristos, tem uma longa trajetória de pesquisa, coordena pesquisa, né, professor? Então, sabe bem os desafios e a alegria também de trabalhar com pesquisa. Agradecer imensamente sua disponibilidade em estar conosco, e quem está aqui, por favor, aproveite, né? Aproveite mais uma oportunidade de aprender sobre ciência, aprender sobre pesquisa, e aqui numa perspectiva quantitativa. É contigo, professor, muitíssimo obrigado por, inclusive, construir uma ponte, né, aqui, Unicristos, Faculdade Luciano Feijão, né, instituições que primam pelo conhecimento aqui, se fazendo presente por essa rede, né, temos que pensar em forma de rede, né, estamos aqui em rede. Obrigada, professor. Olá, gente, bom dia. Eu queria agradecer à professora Fabiana pelo convite, à professora Sara pelo apoio, pelo suporte. De fato, eu sou um apaixonado pela pesquisa. É a atividade que eu acho que ela precisa ser bastante incentivada, porque é a partir da pesquisa que o aluno vai aprender a pensar, né? E aí, quando o aluno ele se torna um pesquisador, mesmo não sendo necessariamente um acadêmico, o professor vai ajudar em continuar sendo importante, como ontem foi o dia do professor, mas ele vai ter a possibilidade de poder aprender sozinho também. Não é? Ele vai entender como buscar esse conhecimento. E aí as fontes hoje são diversas, são várias, inclusive para mim, quando estava montando esse material, o que escolher, o que colocar, de tantas opções, de tantas coisas e tal, enfim. Mas eu agradeço o convite, e professora Fabiana, né, vamos aí estabelecer esse relacionamento entre as duas instituições. Eu acho importante a gente fazer
essa conexão. Em breve também a gente pode inserir aí os professores da faculdade Luciano Feijão nos nossos eventos, né? A gente teve mês passado nosso congresso de pesquisa, na Unicristos a gente chama de congresso integrado, porque o congresso ele ocorre nos 16 cursos da instituição ao mesmo tempo, então várias atividades acontecendo simultaneamente, os alunos podem assistir eventos que são organizados por coordenações de outros cursos. Então, é muito legal esse movimento e acho muito importante quando eu vejo aqui alunos, né? A gente tem aí alguns alunos no sábado de manhã, podiam estar dormindo, podiam mais estar aqui, tentando aprender um pouquinho sobre pesquisa. O conteúdo que eu trouxe para vocês, eu tentei ser o mais prático possível, no sentido de que o que foi que eu achei, o que foi que eu encontrei, fazendo as minhas pesquisas que eu não achei em livro, que ninguém me disse, que a gente vai, no nosso trabalho de garimpagem, descobrindo as coisas, tá? Esse momento vai ser gravado, professora Fabiana? Professor, já está sendo transmitido. Está sendo. Mas aí depois fica lá, tá certo. Tá Exatamente, certo. Já está lá. Pode ótimo. ser que a gente tenha pessoas que estão entrando por inscrição, né? E podemos ter pessoas assistindo lá pelo YouTube. Temos esses dois públicos. Como uma parte desse momento vai ser demonstração de como baixar arquivo, de como fazer as manipulações, os formatos, que a base de dados secundárias, ela, à primeira vista, parece ser fácil, mas o operacional, para deixá-la prontinha para rodar no SPSS ou no PSPS, eu não sei as siglas, ou no outro sistema, às vezes o aluno não sabe as extensões que precisam ser utilizadas. Então, eu vou apresentar isso e, evidentemente, não vão conseguir pegar da primeira vez, mas quem quiser depois vai poder assistir a gravação e vai poder entender o passo a passo. Então, vou aqui compartilhar minha tela. Se eu clicar nesse azulzinho aqui, screen, eu compartilho a minha tela toda, né? Isso. Pronto. Tá ok. Deixa eu fazer o seguinte, tem um momento aqui que vai ter áudio, eu esqueci de compartilhar com áudio. Como é que eu tiro agora? Você vai lá na mesma setinha. Peraí. Aqui, stop share. Pronto. Deixa eu acionar aqui o som. Então, vamos lá, botar aqui na página inicial. Aí, professora Fabiana, se houver perguntas aí, quem tiver pergunta, pessoal, já vai colocando no chat, e aí você pode me interromper para fazer a pergunta para eu ir respondendo, porque muito provavelmente o aluno vê aquele negócio, ele tem a dúvida, e ele faz a pergunta e a gente já responde no ato, tá bom? Para não perder ali o time. Combinado. Então, estou aqui, suporte. Pronto. O nosso intuito é apresentar para vocês algumas bases de dados abertas, né, para a gente poder, que a gente tenha a possibilidade de utilizar, então, gratuito à disposição, e muitas vezes essas bases, elas são pouco exploradas na realização de pesquisas. Então, a gente vai apresentar algumas, eu vou pegar uma base de dados específica e vou mostrar alguns exemplos e algumas análises que podem ser feitas e algumas manipulações que podem ser feitas e em seguida análises. A nossa agenda. Primeiro, a gente vai brevemente explicar essa diferença entre bases de dados primários, que são dados primários e dados secundários. Então, nosso intuito é trabalhar esses dados secundários. Vamos conhecer algumas bases de dados relevantes para pesquisa na área de gestão e trabalho, que tem alguma relação também com o grupo de pesquisa. Vamos fazer essa manipulação desses dados e depois vamos explorar esses dados no PSPP ou no SPSS. Eu vou utilizar o SPSS porque ele tem um pouco mais de recursos. Então, um pouco sobre mim, né? Eu tenho doutorado em administração pela Unifor, fui pesquisador visitante na Simon Fraser University, no Canadá, tenho mestrado em administração, especialização em marketing e bacharel em administração.
A minha área de pesquisa envolve estratégia, inovação e tecnologia. Então, eu estou sempre buscando uma triangulação entre esses três assuntos, entendendo o uso da tecnologia enquanto estratégico para as empresas. Se a gente pegasse hoje a cadeia de valor de Potter, que ele coloca a tecnologia enquanto atividade de apoio e não atividade principal nos anos 90, não se adequa mais para hoje. Hoje a tecnologia não é mais atividade de apoio, né? É a atividade principal. Eu sou membro do corpo editorial da editora da Unicristos, e aí eu tenho alguns artigos publicados em periódicos Qualizar, tenho 1 a 1, tenho também 3 ou 4 a 2. Para quem pesquisa sabe o que é, né? Conseguir publicar no extrato máximo da Qualiscaps, que evidencia que a gente está conseguindo evoluir no que se refere à pesquisa. Eu sou avaliador do Academy of Management, que é o maior congresso mundial de pesquisa em administração, o americano. O nosso é o segundo, né? O ENAPAD, o daqui do Brasil. Nossa academia de administração ela é muito forte, viu, gente? Muito forte, graças a Deus. Então, pessoal, dados primários, eu coloquei um dadozinho aqui, né? Eu pesquisei imagem dada, apareceu o dado, eu digo, eu vou deixar o dado. Mas, de forma bem simples, são os dados que são coletados pelo pesquisador ou, então, uma equipe própria. Esses dados não existem, eu preciso fazer uma pesquisa, mas, para responder a minha pergunta de pesquisa, não existem esses dados, eu preciso buscar esses dados, eu preciso, de repente, coletar, utilizar uma ferramenta, né? Hoje em dia existem sites e plataformas em que você consegue recrutar respondentes, o Amazon Mechanical Turk é uma dessas ferramentas, os americanos usam muito na área de marketing. Então, e eles conseguem publicar pesquisas com 4, 5, 6 amostras, porque a cada vez que ele solicita uma rodada de respostas, em 2, 3 dias ele recebe 400, 500, 600. Mas precisa ter dinheiro para isso, porque cada respostazinha dessa custa $1,50. Então, mas os bons pesquisadores conseguem esses recursos. A gente precisa penar fazendo Google Forms, né, e mandando em grupo, não sei o quê, e pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas responderem, para conseguir 100 respostas, 200 respostas. Os alunos, quando estão no trabalho de conclusão de curso, sofrem muito, mas é um processo importante também que faz parte do esforço de pesquisa. E os dados secundários, que é o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Os dados secundários tradicionais, né, o pesquisador ele faz uso de dados coletados por terceiros. Esses terceiros, por exemplo, a gente tem o nosso IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente tem a Confederação Nacional da Indústria, que também coleta dados do setor industrial, e a gente consegue utilizar esses dados. E existem também, eu não coloquei aqui porque não é o nosso foco, mas hoje estão realizando muitas pesquisas utilizando os dados de texto, de redes sociais, de sites, que são dados secundários, mas não são dados que foram necessariamente coletados com a intenção de se fazer pesquisa. Eles foram disponibilizados ou fornecidos naturalmente por nós, enquanto usuários de internet, de redes sociais e de outras ferramentas e de outras plataformas em que a gente aceita fazer essa troca. Eu uso o Facebook, em troca do uso do Facebook, eu permito que eles tenham acesso às minhas informações, verifiquem e cataloguem os sites que eu acesso, o tempo que eu permaneço conectado, né? A gente viu recentemente algumas discussões, algumas denúncias aí em torno disso, e, evidentemente, como isso está começando a afetar alguns aspectos éticos, está sendo debate de discussão, e nos Estados Unidos estão discutindo se o governo tem ou não que regular esse tipo de ação, esse tipo de medida tomada por essas empresas. Como é algo novo, não tem precedentes, é uma discussão que está
está ocorrendo. Existem algumas bases de dados que são restritas, tá? O que são essas bases de dados restritas? Para você ter acesso, por exemplo, a Euromonitor e a Economática, a Euromonitor é uma empresa internacional e ela é especializada em coletar, organizar, estruturar e fornecer análises macroeconômicas para empresas, institutos de pesquisa, mas ela é muito cara. Então, normalmente, o acesso a ela é fechado por universidades, institutos de pesquisas ou grandes empresas, normalmente multinacionais, que precisam, por exemplo, uma empresa de porte mundial acha que vale a pena ela pagar $500 mil por essa base de dados e entender como é que funciona o mercado de cosméticos no mundo, né? O mercado de petróleo e gás. Então, a Euromonitor, ela traz informações do mundo inteiro sobre diversos setores, diversas áreas econômicas. Tanto tem os dados estruturados ali, quanto eles fornecem também os microdados, os detalhes para que os estrategistas, os pesquisadores, eles possam fazer análises minuciosas e mais detalhadas e, assim, fundamentar melhor ou o desenvolvimento de uma pesquisa ou o processo decisório de uma grande empresa. E a Economática é uma base de dados nacional. Eu tentei, né, acesso a ela para poder trazer aqui para vocês, para a gente ver como é que funciona. Ela é uma base de dados voltada especificamente para o mercado financeiro, para o mercado de ações. Então, ela é muito utilizada por economistas, por corretoras de investimento, por institutos de pesquisa especificamente da área econômica, e ela é utilizada para fazer análise de fluxo de ações, de mercado de capitais, né? Quais são normalmente, o intuito quais são as melhores opções de investimento, como determinada ação se comportou ao longo do tempo no período tal, a comparação entre a ação A e a ação B. Então, a Economática, ela permite que se faça esse tipo de análise. Aí eu trouxe outras 3 empresas que, de forma geral, as pessoas não percebem essas empresas como bases de dados. Nessa apresentação que eu vou fornecer para vocês, tá? Deixa eu ver, aqui está os links, certo? Vocês podem acessar, ó, na apresentação, tem os links, então você clica e ele já vai abrir, direcionar direto para o link. Então, a Salesforce é uma empresa voltada para a área de marketing de relacionamento, tá? Ela funciona na nuvem, então as empresas contratam, fazem, né, fornecem os dados, e aí depois ela organiza essas informações e ela vende essas informações. Então, para o mercado, ela é uma empresa que fornece solução de marketing de relacionamento, por um lado, mas para um outro mercado, um outro mercado, ela fornece também para esse mesmo cliente informações mercadológicas de um setor específico. Ticket médio de compra de cliente, qual a faixa de idade de cliente que consomem determinados produtos. Então, muitas empresas estão indo por esse caminho de vender essas informações. Devido a esse movimento, né, a gente teve lançado aí há 2 anos a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela, inclusive, visa regular esse tipo de movimento que as empresas vêm fazendo. Então, ela é uma base de dados restrita porque, se eu quiser ter acesso, eu vou precisar pagar, e dependendo do tipo, da quantidade, do volume de dados que eu queira, o preço vai variar. Voltando aqui para a apresentação. Eu tenho a BuzzMonitor, que é também uma base de dados voltada para atendimento multicanal, tá? Que é similar a Salesforce,
Só que aqui eles têm uma pegada mais de redes sociais. Então, eles coletam dados e vendem esses dados de redes sociais para empresas, institutos de pesquisa muito raro. Mas pode sim existir a possibilidade. Então, tem aqui o plano, né? 1.290. Então, as empresas pagam, nesse caso, fornece os dados e depois elas ainda pegam esses dados e utilizam para negociar e para fazer dinheiro vendendo essas informações para, às vezes, até para empresas que podem ser concorrentes. Mas aqui, né, nesse movimento, o importante é quem consegue fazer melhor as empresas que tiverem uma capacidade de análise melhor vão conseguir entender melhor o mercado, a dinâmica desse mercado e tomar decisões mais assertivas. Esse outro aqui é um aplicativozinho, você se sente muito tentado a utilizá-lo porque ele organiza a sua vida financeira, o Guia Bolso. Então, de forma gratuita, você baixa o aplicativo, você coloca lá todas as suas informações financeiras, você coloca quanto que você é a sua renda, quais são as suas despesas, ele faz a integração com cartão de crédito, com o banco, depois ele pega todas essas informações e vende pesquisas, e vende dados do cliente, do consumidor. O usuário usa essa plataforma gratuitamente, usuário pessoa física, usuário comum. Ela é realmente muito boa, porque você consegue organizar a sua vida financeira, suas finanças pessoais, mas quando você aceita usá-la, você permite que esses dados sejam utilizados de forma agregada, para, em seguida, esses dados serem vendidos para outras empresas. Deixa eu ver. Tem alguma pergunta, Fabiana? Por enquanto, não, né? Não, por enquanto não. Ok. Então, esses são alguns exemplos de bases de dados restritas. A Euromonitor e a Economáticas, elas, de fato, o negócio principal delas é vender informação. Elas fazem as pesquisas, reúnem tudo e vendem informação. Já essas empresas, Salesforce, BuzzMonitor e a Guia Bolso, elas são bases de dados disfarçadas. É aí que está o perigo, né? Aí, sim, aqui entram algumas bases de dados abertas. Então, a gente tem esse Gapminder, é um site muito bacana de um pesquisador, acho que ele é alemão, e que ele ensina de forma muito fácil estatística. Eu vou entrar aqui no site para a gente ver como é que funciona mais ou menos. Vou fechando aqui as outras janelas para não ir ficando muito pesado. Enquanto vai abrindo, professor, estou aqui encantada com essas informações. Encantada. Tinha que fazer esse comentário. São espaços, assim, incríveis, né, de busca. Parabéns. Obrigado. Eu estou procurando aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele é em inglês, tá, pessoal? Mas se você clicar aqui, português, aí ele faz uma traduçãozinha, facilita para vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho que... Aqui as animações. Essa animaçãozinha aqui, ele é uma análise entre a expectativa de vida, eu vou colocar aqui em português, fica melhor, pronto. A expectativa de vida e a renda das pessoas. Aqui está a população, deixa eu colocar aqui o ano. Você consegue... mortalidade, peraí. Pronto. Quando eu clico aqui na setinha, né, ele vai fazer uma simulação. Vou pegar,
dessa relação entre a expectativa de vida e a renda das pessoas ao longo dos anos. E essa base de dados dele começa de 1800 e tanto, mais de 200 anos. Eu vou selecionar aqui o Brasil, e aí a bolinha do Brasil vai ficar em destaque, ó. Essa bolinha bem miudinha verde é a bolinha do Brasil. Vamos deixar ele continuar aqui a simulação animada. A bolinha do Brasil, ó, começou a se mexer agora. Pronto, então aqui a nossa expectativa de vida em 2018, ó, era de 75,8 anos, com a nossa renda per capita em dólar de 14.700 dólares anual. Então, a relação é direta, né, entre expectativa e renda. Então, quanto melhor a renda das pessoas, a renda média das pessoas, maior vai ser a expectativa de vida. Essas bolas maiores aqui, ó, é a bola da China. A expectativa de vida deles é de 77,6, um pouco maior que a nossa. E essa outra bola aqui é a bola da Índia. Essas aqui que estão mais na ponta, Japão, ó, aqui também tem as cores, né? Então, de vermelhinho aqui é a Ásia e a Oceania, ali, o sul da Ásia. De amarela, o norte da Ásia, a África de azul e toda a América de verde. Esse daqui que está bem no topo é o Japão. Então, o Japão tem a expectativa de vida de 84,8 anos, e são dados de 2018, né? Aqui na pontinha a gente tem Singapura, ó, com 84,8 anos, e olha a renda per capita deles, de quase 100 mil dólares por ano. Então, lá é que rola o dinheiro, né, gente? Luxemburgo também, ó. Luxemburgo, a renda média per capita é de 114 mil dólares. Então, esse site... Oi. Temos uma mãozinha levantada, professora Sara. Pois não. Só uma dúvida, professor. Então, quer dizer que esse outro eixo aqui de baixo é a renda per capita, é isso? Exatamente, é a renda per capita. Exatamente. E então, é uma aqui, progressão, ela vai aumentando, é isso? Ao longo dos anos, a renda per capita das pessoas foi aumentando e a expectativa de vida foi aumentando junto. Entendi. E a China não saiu muito disso, né? A China, ela teve... A gente pode refazer isso daqui, destacando somente a China, por exemplo. Vamos fazer só a China aqui. Aí a gente... Eu posso começar de novo. Tá aqui a China. 1799, né? A série histórica. A China dá um salto depois dos anos 90. O salto dela é maior do que o resto do mundo. 1940. Ó, foi aumentando a expectativa de vida, mas não foi proporcional à renda. Então, quando chega aqui, ó, nos anos 90, a renda per capita vai dar uma disparada. Ó. É. Olha aí. Aí tem aqui outras análises, tá? Análise de renda, de idades, rankings. Ele tem umas pegadas bem legais aqui, ó. Quantos são ricos e quantos são pobres? Vou colocar esse videozinho aqui
É muito didática a forma como ele explica a estatística. Eu acho muito, tá em inglês, mas eu acho que dá para entender, tá, gente? In the world today, people live on very different income levels. The poorest people live on less than $1 a day. There are people living on 10 times more than that, $10 a day. And there are people living on 10 times more than that, $100 a day. This is the total world population. Each block, 10 million people, like the population size of London or Cairo. Now I will place people on their income level. Below $1 a day, there are lots of people, around 1 billion. Então, esse primeiro bloco é o de pessoas que vivem com $1 por dia, tá? Below $10 a day, Esse daqui, mais ou menos daqui para cá, com $10 por dia. more than half of the world population. And some people live on more than $100 a day. E essas daqui são as que vivem com mais de $100 por dia, e esse grupinho aqui são os muito ricos, tá? São 10 milhões de pessoas no mundo. Um mundo de bilhões de pessoas. E percebam a curva normal aqui, como ela tá linda e maravilhosa. These are the richest 10 million in the world. There's a huge difference in income between the richest and the poorest. But talking about this difference as being a gap makes it sound as if there were only rich and poor in the world and nobody in between. But there are people on all income levels, and the majority live somewhere in between. So in that sense, there is no gap. But there is a huge difference in income between the poorest and the richest. Aí, pessoal, ó, tem aqui as fontes de dados, tá? Ó. Então, todas as explicações, ele coloca as fontes, as bases de dados. Então, deixa eu tentar aqui. Aqui todas as bases. Aqui é o artigo que ele escreveu explicando isso, tá? É um artigo. E aqui em cima, ó, vocês têm aqui, cadê? Que a apresentação atrapalha aqui para mim. Quero ver recursos. Pronto. Ensino, ele tem material voltado para o ensino, ó, ferramentas, vídeos, frameworks, dados. Baixe os dados. Aí aqui ele fornece diversos dados para diversas dessas análises que ele traz, tá? Você pode fazer download de massa. O importante aqui é o seguinte, ó, normalmente esses dados eles vão ser baixados em uma extensão chamada CSV. Essa extensão é a extensão que ela é utilizada nos programas de estatística, ou TXT. Então, vou fazer isso com vocês, baixar algum arquivo e mostrar como é que é isso. Então, voltando aqui, a gente tem o site do Banco Mundial, que permite também análises interessantes, tá? Eu já coloquei o link direto para essa página aqui, em que ele faz, ó, a relação entre aqui o PIB do Brasil, tá? Então, em 2011, foi de 2,6, ele está, evidentemente, dolarizado em dólar, 2,6, e aí ele foi caindo, ó, 2012, 2,4, 2014, 2,456, 2016, 1,7, aí 2017 subiu um pouquinho, 2019, 1,8. Então, do nosso maior PIB, que foi de 2,6, ele caiu para 1,8 trilhões. E aqui, ó, a população
E aqui os dados, ó, posso baixar em CSV, em XML e em Excel. Eu tenho também informações sobre emissão de gás carbônico, então posso fazer estudos que correlacionem, por exemplo, o PIB da empresa com a emissão de gás carbônico. Normalmente essa relação é assim, quanto maior o PIB, maior a emissão de gás carbônico. Então, mais o país precisa fazer a compensação de créditos. Aqui é a expectativa de vida, ó, tá? Aqui é a renda per capita, caiu bastante, ó, nossa renda per capita era de 12 mil dólares em 2013, hoje está em 9 mil, isso é a última informação em 2019, 9.270. Então, uma redução aí de aproximadamente uns 30%. Então, de fato, as pessoas, né, ficaram, de forma geral, evidentemente, mais perderam renda. Aí a gente precisa, para eu entender se essas pessoas que perderam renda foram as pessoas, né, da classe mais baixa, da classe média ou da classe alta, eu preciso ir nos microdados. Então, essas bases de dados, elas vão fornecer as informações gerais. A gente que faz pesquisa, a gente precisa ir no detalhe. Por isso que é importante saber o que são essas bases de dados, entender as informações que estão lá dentro e extrair o que é importante para a nossa pesquisa. Então, por exemplo... Oi. Professor, então, a professora Sara colocou aqui a pergunta, então esses dados podem ser extraídos para complementar as pesquisas, é exatamente o que você está trazendo, né? Você está mostrando que já pode extrair alguns gráficos, mas você pode baixar os dados para realizar outras análises, não é isso? Exatamente, porque não adianta a gente repetir o que já está publicizado para todo mundo. Sim. A gente tem que ir no detalhe e explicar, ok, né? O Brasil, ele perdeu de acordo com o Banco Mundial, o PIB médio a renda per capita do brasileiro caiu de 12.790 dólares para 9.270. Mas caiu mais de quem? Da classe média? Da classe D e E? Ou da classe A e B? Então, essa é a resposta, né? Que muita gente, que os pesquisadores precisam dar. Isso. E a gente só vai achar essas respostas aqui, ó, nos dados. Isso. A Luísa Helena, inclusive, acredito que seja minha aluna, não é, Luísa? Está perguntando aqui onde achamos microdados ou nós mesmos temos que identificar. Pronto, esse é exatamente o percurso que o professor vai fazer agora. Nos ensinar a baixar, né, baixar os dados, trabalhar com eles para fazer outras análises. Exatamente. Aí, por exemplo, ok, eu quero fazer uma análise comparativa entre Brasil e China. Então, eu coloco aqui a China, ó, e aí ele gera também um gráficozinho da China. Então, no próprio site, você consegue fazer alguns experimentos, algumas informações. Okay? Mais uma pergunta, professor. Então, eu tenho aqui a pergunta, você pediu para, né, fazer no momento, claro, né, em que surgir. Aqui a professora Sara coloca o questionamento sobre de onde esses dados são extraídos, né? Qual é a fonte primeira, né? Coloca aqui, por exemplo, podem ser dados do IBGE ou sites do governo. E aí ela levanta a questão, você considera que citar essas plataformas torna confiável a pesquisa? Né? É uma pergunta aqui sobre confiabilidade, né, dos dados utilizados. O Banco Mundial, ele coleta essas informações, elas são fornecidas pelos departamentos estatísticos dos demais países, ele pega essas informações e consolida tudo isso e depois divulga. Então, na verdade, se você fosse fazer o trabalho que o Banco Mundial faz, você teria que ir no Ministério da Economia de cada país, pegar as informações e depois juntar tudo. E o Banco Mundial é uma instituição, e outra coisa, né, tem que ver a seriedade da instituição. Nada vai garantir que essas informações, de fato, são 100% corretas. Né? A gente não tem como ter essa certeza, e por isso que toda pesquisa existe margem de erro, principalmente nas pesquisas quantitativas. Mas, por isso que eu estou trazendo fontes que têm credibilidade.
É isso também que é importante ficar claro para os alunos, pois não? Tem também uma questão que, junto às organizações públicas, temos a lei da transparência, né, que permite aí, ou meio obriga as instituições a disponibilizar um conjunto de informações, então também pode agregar uma informação a mais em termos de credibilidade. Exatamente, exatamente. Esse sitezinho aqui, ó, basededados.org, ele é uma organização que ela tem o intuito o objetivo de tornar as informações precisas para a população de forma geral. Então, ela reúne informações de diversos órgãos do Brasil e do exterior. Então, tem aqui, ó, do Ministério do Trabalho, as informações da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, tá? Tem uma aqui que eu tinha visto, deixa eu ver se eu vejo aqui. Inclusive, eles têm bases de dados já da CPI da Covid. Aqui, ó, discursos da CPI da pandemia. Esse daqui já... E aí ele coloca essas informações, ó, tabelas tratadas. Então, eles pegam as informações brutas, fazem o tratamento dessas informações e depois disponibilizam para a comunidade ter acesso a isso. Então, essa daqui é uma organização não governamental, é uma organização independente que tem o intuito de promover a transparência das informações, e às vezes é muito difícil você achar isso, mesmo com lei, né, como a professora Fabiana já especificou, informações aqui do INEP. Então, eles pegam as informações que às vezes estão soltas e dispersas, eles consolidam isso, fazem um tratamento já preliminar e disponibilizam essas tabelas. Então, por exemplo, esse daqui do discurso da CPI, cadê você? Aqui, eu baixei essa tabela, tá aqui ela, ó. Vou entrar aqui na minha pasta. Vamos lá. Tá aqui, ó, discursos. Vou fazer aqui a extração, ele baixa em zip, tá? Zipado. Então, eu vou pedir para extrair dentro da pasta discursos. Tá aqui ele, ó, em CSV. Vou abrir esse arquivo. Eita, não dá para entender nada, né? Então, Bagunçado. Agora eu vou explicar como é que faz para baixar direitinho. Vou fechar aqui. Clica com o botão esquerdo. Vamos abrir ele com o bloco de notas. Que lindo, maravilhoso. O bloco de notas. Eu vou selecionar tudo, Ctrl A, copiar. Não era para eu ter fechado o Excel, não. Vou entrar no Excel. Vou abrir em banco. Agora eu venho aqui em colar, ó, usar assistente de importação de texto. Meus dados possuem cabeçalho? Sim. Tá? Marco aqui. Ele está separado por vírgulas. Aí eu vou em avançar. Ó, aqui eu tenho que desmarcar o espaço e marcar a vírgula. Olha como ele já organizou aqui. Ele mostra para mim a visualização. Avançar. Concluir. Pronto, então, a minha base de dados ela está pronta para análise. Eu tenho aqui a sequência, a data da sessão, a sigla do partido, a unidade federativa, outras informações, e aqui o discurso da pessoa, tá bem aqui, cadê? Ó? Aí aqui seria uma análise qualitativa, né? Teria que utilizar algum software de análise qualitativa. Aqui o texto. Tá? Professor, Oi. queria
na verdade, trazer uma contribuição no sentido da importância do bloco de notas e do Excel para praticamente todos os softwares de análise, tanto quantitativo como qualitativo. Então, vale a pena quem está aqui, né, e quer avançar em estudos que envolvam a utilização de software, realmente, assim, aprofundar, né, a compreensão do Excel e do bloco de notas, que são muito utilizados. E, como o professor colocou aqui, mesmo que você tenha alguma habilidade, né, você vê que já tem alguns passo a passos que é bem mais, né, precisa um conhecimento a mais sobre o Excel, então vale a pena investir. Exatamente. Então, vou deixar esse aqui salvo para depois mandar para vocês. Então, vamos voltar aqui para... Agora eu não estou conseguindo fechar isso aqui. Professor, enquanto você vai fechando, eu estou entendendo que esse daí é o pulo do gato do pesquisador, né? Exatamente. Isso não está no livro. Isso daqui é o que a gente vai aprendendo fazendo. Sim, sim. E que economiza muito tempo, né? Você, ao invés de você sair pegando uma base, constrói, pega um dado primário, outro dado primário e vai construindo. Quando você tem esses aplicativos que você mostrou, você já tem esses dados, entre aspas, cruzados, e que aí você, de fato, vai fazer o tratamento desses dados para o que você pretende solucionar na sua pesquisa. Exatamente. E aí, o que ficou, assim, um pouco, que eu fiquei intrigada, é se, de repente, quando eu montar a minha metodologia, que eu preciso dizer de onde esses dados vêm, se eu posso dizer que ele veio de um refinamento de um aplicativo, ou se eu preciso, através do aplicativo, consultar as bases primárias e citar as bases primárias. Pronto. Se você utilizar esse daqui, base de dados, você vai dizer que os dados, a origem dos dados é do IBGE, o primeiro tratamento foi feito pelo base de dados.org e que depois o pesquisador fez as adequações, porque a gente ainda vai precisar fazer a adequação que eu vou mostrar aqui. Adequações para a análise específica da pesquisa. Na metodologia, você detalha, não tem problema. O único problema é se você, de repente, utilizar uma base de dados que por exemplo, o avaliador do periódico, ele não tem acesso a confirmar se aquela base de dados existe, se ela é confiável. E você diz, essa base de dados é uma base de dados que só eu tenho acesso. Aí, opa, peraí, mas como assim? Se for as bases de dados restritas, no caso, o Euromonitor Economático, tudo bem que são empresas que hoje são referências no que se refere aos dados que ele se propõe a fornecer para análise de forma geral, enfim, para que as instituições extraiam conhecimento. Aqui no site do IBGE, por exemplo, eu selecionei uma, que essa daqui, ela utilizei bastante. De todas as pesquisas que o IBGE desenvolve, essa daqui é a PINTEC, que é a pesquisa de inovação tecnológica, que é feita a cada 3 anos, tá? Pelo IBGE. Então, tem aqui 2008, 11, 14, 17. Eu já publiquei pesquisas utilizando, tem aqui os dados, tá? Mas esses dados aqui, eles não são os microdados, que são os dados que o pesquisador precisa. Eles são os dados agregados, ou seja, os dados já tratados pelos pesquisadores do IBGE. Então, quem faz pesquisa sobre inovação no Brasil, que precisa de dados secundários, tem que remeter um ofício para o IBGE liberar o acesso aos microdados. Problema: o IBGE só acessa esses dados
presencialmente lá na sede do IBGE no Rio de Janeiro. Então, existem ainda algumas limitações. Oi? Aí complicou, né? Aí complicou. Porque aqui eles têm dados de aproximadamente 100 mil empresas. Dados referentes ao estágio de inovação, etc. e tal. A pesquisa, ela utiliza o mesmo padrão, o padrão sugerido pelo Banco Mundial de Desenvolvimento, que é o Manual de Oslo. Então, qual é o objetivo disso? É padronizar, porque essa pesquisa é realizada em diversos países. Mas aqui é um exemplo de que, às vezes, a gente, para ter acesso a esses dados, precisa de algum requerimento especial no que se refere a informações de governo. Isso já poderia ser publicizado também, né? Mas tem esse porém, né? E precisa ir na letra da lei para entender por que não é disponibilizado. Aqui no site do Ministério do Trabalho e Emprego, eu já deixei o link direto para vocês, que talvez é o que seja interessante. A gente tem os dados da CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, da RAIS e do Seguro-Desemprego. Só uma informação, eu já tive em evento Enampad, por exemplo, com pesquisa feita com dados do CAGED, né? Acaba sendo bem interessante. Bem interessante. Agora, por exemplo, você pode fazer, por exemplo, eu posso tentar entender, fazer uma correlação entre as taxas de emprego e desemprego e a queda na renda das pessoas. Só que eu vou precisar utilizar dados do Ministério do Trabalho e dados do Ministério da Economia. Então, eu preciso pegar duas bases de dados diferentes e aí eu preciso fazer um tratamento para juntar isso. Mas hoje não Entendeu? só. Mas as informações eles fornecem separadas. Estão separadas, né? Mas o que é que o do CAGED oferece para a gente? O CAGED oferece as estatísticas de, por exemplo, quantos foram contratados, quantos foram dispensados em um determinado mês, em quais setores foram contratados e foram dispensados, qual o salário que essas pessoas recebiam, os que foram demitidos tinham uma média de quanto tempo de empregados, quais foram os setores que mais demitiram, quais foram os setores que mais contrataram. Então, essas são informações que é possível extrair do CAGED. Mas, por exemplo, os setores que mais admitiram e que mais demitiram, nos últimos 2 anos, houve uma redução de salário na média desse setor? Aí você tem que ir lá, essa informação pode não estar disponível no CAGED. Então, são perguntas que a gente faz. E aí o pesquisador precisa ter o jogo de cintura para descobrir onde buscar, onde fazer essas conexões, como fazer essas conexões. É o grande desafio. Então, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando com dados, tal, é importante ter perguntas. Você começa a fazer perguntas e aí, a partir dessas perguntas, você vai manipular para encontrar essas respostas. Se você não encontrou, é porque os dados, depois de muito mexer, muito provavelmente você não está com os dados corretos. Ou talvez você tenha que mudar a pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, a gente pode, a partir dos dados do CAGED, identificar quais foram os setores que tiveram maior demissão no ano de 2020, não é isso? A gente pode ver quais são os setores, que aí a gente pode inferir que são os setores mais impactados, né, pela pandemia, né? Pode-se levar a uma inferência, uma análise, né, que chegue a essa discussão a partir dos dados do CAGED. Seria isso? Estou pensando aqui numa forma mais simples, né, para que os alunos entendam o que é que a gente pode analisar, de uma forma até mais estatisticamente falando, mais simples, só identificar mesmo os setores que tiveram um nível maior de demissão. É isso mesmo. Isso mesmo. Esse daqui, ó, é o Global Innovation Index. Seria o Índice Global de Inovação. Essa plataforma aqui, ó, eu já deixei o link direto, que esse vai ser nesse aqui que a gente vai trabalhar o nosso exemplo agora, tá?
Aqui, deixa eu abrir o relatório deles de divulgação aqui. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu tiro essa janela aqui da minha frente? Ah, ela move. Pronto, facilitou. Tá aqui. Professor, essa base de dados é confiável? É uma pesquisa já feita há diversos anos pela Cornell, tá? University e o INSEAD. São duas escolas de negócios muito conceituadas no mundo e são chancelados por esse órgão aqui, que é o World Intellectual Property Organization. Então, Índice Global de 2020, quem financiará? Aqui tem um relatório de 158 páginas. Mas, gente, eles têm tantos dados que eles não têm como analisar tudo. O Brasil, por exemplo, de 133 países, ficou em 54º lugar no ranking de inovação, tá? Só que aí é um índice. Então, esse índice ele é composto por variáveis que detalham alguns aspectos. Que aspectos são esses? Ele até fala aqui, nesse relatório, mas de forma muito genérica, certo? Aqui está o ranking, ó. Aqui é o score, né? Então, o que está em primeiro lugar no ranking é a Suíça, com 65,5. E, enfim, os 10 primeiros vão até aqui a Alemanha. Olha aqui a Singapura, o Brasil. Agora, o Brasil, em 2019, se não me engano, 2018, ele estava em 64. Ou era 62. Então, ele conseguiu subir algumas posições, tá? Então, o índice de inovação do Brasil é de 34,2. Beleza, então, vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho como, ó, deixa eu ver aqui, comparar duas economias. Aqui é uma análise mais simples que eu consigo fazer. Posso contribuir, professor, para os nossos Pode. alunos de graduação? É interessante, por exemplo, se vocês forem pensar nessa base de dados, até para um TCC, explicar como é que é montado esse índice, né? O que é que compõe o índice? É muito interessante, assim, dizer quais são as variáveis que compõem o índice, antes de efetivamente trabalhar com ele. Eu digo assim para os nossos, de repente, um aluno de TCC, né, se interessa em pegar uma base dessa, aí explicar como é, porque o índice tem uma composição, que ele é específico para essa base, como essa base desenvolve. Aí é interessante explicar. Pronto, eu já traduzi aqui para facilitar, é exatamente esse o ponto que eu ia chegar. Então, eu posso, por exemplo, aqui, comparar duas economias. Perdão, Brasil, professor, me adianta. Não, tranquilo, Brasil e México, tá? Aí eu seleciono aqui, ó, ele tem 7 indicadores. As instituições, capital humano e pesquisa, infraestrutura, sofisticação do mercado, o 5º, sofisticação de negócios, produtos de conhecimento e tecnologia e saídas criativas. Evidentemente, ele ainda tem essas subdivisões, tá? Então, eu vou escolher aqui instituições e sofisticação, só para a gente ver essa comparação aqui. Cadê ele aqui? Gerar relatório. Pronto. E ele aqui gera um relatóriozinho comparativo entre Brasil, tá aqui, e o México, certo? Mas é limitado, eu só faço essa comparação de 2 países. Eu posso vir aqui, voltando aqui, ver ranks por indicador. Olha aqui, ó. Baixar conjunto de dados completo em CSV. Aqui que está o pulo do gato. A gente baixa esse negócio em CSV. Aqui ele baixado. Ele já baixou no formato de Excel. Ele está aqui, ó. Vou disponibilizar para vocês na pasta dados, ó. Esse daqui, ó. Então, tá aqui. E aí, essa estrutura, por exemplo, tá aqui, ó.
pilares e indicadores. Ele está aqui, viu, professora? Instituições, ó, todos os indicadores. Nessa primeira planilha. As economias que participaram da pesquisa, ó, Angola, Albânia, dá um total de quantos aqui? De 132 países. E aqui são os dados. Esses aqui são os dados. Só que é o seguinte, tem muita coisa. Para simplificar, eu vou trabalhar com vocês somente os itens gerais. Instituição, aqui ele tem um score geral para a instituição, que se constituiu a partir de todos esses aqui do item 1. Então, eu vou trabalhar instituição, capital humano, são 7 indicadores, ok? Deixa eu voltar aqui. Tá. Enquanto o senhor mexe, eu vou dizer, olho de pesquisador, quando vê uma planilha dessa, né, chega, brilha. A gente fica assim encantada ver uma planilha dessa tão rica de informação e quanta possibilidade, né, de pesquisa a gente pode desenvolver. Ó, então, agora é o seguinte, eu tive que fazer um tratamento manualizado nessa planilha. Porque, ó, eu precisei, ó, organizar aqui os países, ó. Outra coisa que é importante, a análise de dados estruturados, que é essa que a gente está fazendo aqui, nas colunas são as variáveis e nas linhas são as observações, certo? Então, aqui, ó, aqui são os 7 índices, inovação, 1, 2, na verdade eu trabalhei com esses 7 indicadores aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicadores, mas tem outros 3 que são eles que dão o índice global de inovação. Vou voltar aqui. Que é, ó, as entradas, as saídas e o índice global de inovação da Albânia, que ficou 28. Então, utilizei esses 3 primeiros aqui e os 7 agregados. Não coloquei no detalhe, porque senão ia ficar uma base de dados muito complexa. E eu tive que fazer, ó, como é que eu fiz aqui? Vamos pegar aqui a Bélgica, tá? Cadê a Bélgica? Eu tive que copiar e colar todos eles em uma outra planilha, só a coluna que eu queria, certo? Cadê a Bélgica? Só que estava em coluna e eu tinha que transformar em linha. E a Bélgica? Aí eu vou copiar, ó. Copiar. Só que na hora de colar aqui, eu tenho que clicar com o botão esquerdo e escolho essa opçãozinha aqui, ó, transpor. Porque ele estava em coluna e aí ele vai fazer a transposição colando em linha. Ok? Aí eu procurei, né, se tem, ainda não conheço, eu fiz um serviçozinho bem trabalhoso, eu tive que fazer de 1 por 1, 132 países, copiando e colando, tá? Os 7 indicadores. Primeiro eu criei essa planilha, depois copiei e colei, para chegar nessa planilha final aqui, linda e maravilhosa. Cadê ela? Aqui, atividade final. Então, tá aqui ela, com os índices, tudo bonitinho, padronizado. Só que aí, ó, aqui são os países, tá? Cada país é uma observação. Tá, mas aí ficou... Então, o que foi que eu criei? Eu criei um outro indicador. Esse daqui foi criação minha mesmo. Autonomia, liberdade poética do pesquisador. Em que eu classifiquei os países, o Pzinho de pobre, o E de emergente e o R de rico. Porque isso vai me permitir fazer comparações entre o nível de desenvolvimento econômico do país,
a relação entre esse nível de desenvolvimento econômico e o índice global de inovação dele. Entenderam? E aí a gente tem que ter ideias também para pensar em soluções. E aí eu justifico. Na base de dados original não estava, é uma base de dados muito conceituada, utilizada no mundo inteiro, inclusive, essa pesquisa aqui, tá aqui, ó. As empresas né, as empresas de inovação, as mais inovativas no mundo, o ranking, Meta Ranking. Esse pesquisador utilizou 5 estudos que fazem esse ranqueamento. Desses 5, um é esse que eu estou apresentando para vocês. E ele fez um estudo ainda mais complexo, né? Que ele fez o ranqueamento utilizando os 5 muito conhecidos no mundo, e a partir desses 5, ele apresentou o ranking das empresas mais inovadoras, utilizando critérios que muitas vezes são utilizados em outras pesquisas e tal. Ele faz aqui uma análise mais crítica. Mas é exemplo de um artigo que foi publicado e que utilizou esse ranking, tá? Inclusive, eu passei a conhecer esse ranking lendo esse artigo aqui. Voltando aqui, eu estava no Excel, né? Ok, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Aí, ó, na hora de salvar, agora a gente vai para o programazinho Excel, ele está aqui. Vou utilizar esse arquivo. Salvar como... Ele está salvo em TXT. Mas o SPSS, que ele vai me permitir... Deixa eu dar a informação, abrir a base professor. de dados. Oi. Então, gente, o SPSS é um programa, né, de análise quantitativa e que é pago, né? Mas a faculdade, Luciano Feijão, tem uma versão similar do SPSS, que é o PSPP, que faz, né, as análises de forma semelhante ao SPSS e tem instalado nos laboratórios. Então, queria deixar essa informação, caso alguém queira desenvolver algum trabalho, tem a opção do laboratório, e como é free, né, vocês também podem baixar a versão PSPP em casa e entender como é que é a lógica que vai ser apresentada pelo professor e testar no PSPP. Fica como uma sugestão. Pronto, gente. Então, eu estou baixando ele aqui. Mas estou abrindo o arquivo e demora um pouquinho, tá? Eu estou com o PSPSS aberto aqui também, acho. Aqui ele. Pronto, aqui demorou mesmo. Então, ele apresentou aqui para mim os dados, visualização da variável, tudo certinho. Vamos aqui. Ah, eu puxei o errado. Está errado isso aqui. Eu peguei o errado. Esse aqui é a atividade final. Pronto. Deu certo. Deixa eu só voltar aqui para a minha apresentação. Então, depois que escolhi a minha base de dados, ó, a estruturação dos dados, limpeza e depuração, já mostrei, exportação e importação, aplicação de teste estatístico. No SPSS ou no PSPP, aqui, ó, é o Índice Global de Inovação, que a gente vai analisar, o IGI,
que é formado por essas 7 variáveis aqui. Nesse caso aqui, Fabiano, ele é, se a gente pensasse em equações estruturais, seria meu Deus do céu, é um construto formativo e não reflexivo, porque ele forma um índice. Aqui está o print do artigo, que serviu de base. Deixa eu botar esse negocinho aqui. E aqui os passozinhos que a gente vai fazer agora no SPSS. Conferir a visualização das variáveis, dividir o arquivo. Então, vamos fazer esse segundo aqui, que é dividir o arquivo. Como é que eu faço isso? Venho aqui em editar, deixa eu ver aqui. Dados. Dividir o arquivo. Eu vou dividir esse arquivo em economia. Tá? Porque as análises vão sair para mim baseado em país pobre, emergente e rico. Depois a gente pode, vocês podem, né, foi o nome que foi os nomes que me vieram à cabeça na hora, pode até ser que existam termos mais bonitinhos. Criar nova variável média. Aí é o seguinte, ó, eu vou fazer, vamos supor que eu precise de uma nova variável que seja a média desses 7 indicadores aqui. Instituições, capital humano, tá? Então, fazer o seguinte, eu vou criar uma nova variável chamada média. Então, venho aqui em transformar, calcular variável, seleciono aqui é a média, aritmética, deixa eu ver aqui. Estatístico, aqui é a média. E vou jogar para cá os 7 índices. Esse, 2, esse daqui. Só que aí eu tenho que botar a vírgulazinha aqui. Eu poderia ter feito isso no Excel, tá? E importado. Mas é só para que vocês percebam, entendam como é que isso pode ser feito dentro do SPSS ou do PSPP. Deixa só eu botar aqui. Daí. Clico OK. Deixa eu ver, faltar alguma coisa. Ele não habilitou o OK aqui. É aqui. Quando não dá... porque tem a média 2 vezes, ó. Quando não dá certo, a gente volta e faz de novo. Pronto. Fazer o seguinte, para ficar mais rápido, eu vou colocar só 2, tá? Mas seria a intenção fazer de todos. Variável destino, que eu esqueci de nomear aqui, média, pronto. Ela estava faltando. Percebam que aqui no canto esquerdo ele vai criar essa variável. Ele já criou. Tá vendo? Ele está mostrando bem grandão, né? Posso vir aqui, ó, decimais, ó. Para poder deixar só 2 casas decimais. Porque ele puxou os dados do jeito que estava lá no Excel.
Ok? Vamos voltar lá. Ó. Pronto, já ficou mais arrumadinho, né? Agora a gente vai verificar a normalidade das variáveis. Ó. Eu coloquei até o caminho, analisar, estatística descritiva e explorar. Se lembram do exemplo da renda? A curva normal ela tem que ser assim, ó. Vamos fazer esse teste aqui, que é o teste paramétrico para verificar se os dados se comportam de forma normal. Analisar, estatística descritiva e explorar. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só esses aqui. Não vai demorar a processar. Todos. Vamos ver aqui o que eu vou pedir de estatística. Inovação 50%. Gráficos. Vou pedir o histograma, que é o gráficozinho de barra. Gráficos de normalidade com testes. Vou esperar ele processar, que demora um pouquinho. Pronto. Eu vou direto ao ponto aqui, tá? Que é o índice de significância. Eu já fiz isso aqui, então eu já sei qual é a resposta. Aqui ele montou o histograma, ó, tá? Com a média, o desvio padrão e o número para os indicadores. Índice global de inovação. Ele montou aqui os histogramas. Cadê os... Ah, é porque está 33. Espera aí. Eu vou ter que desfazer essa divisão aqui do arquivo. Depois eu volto. Analisar. Estatística descritiva e explorar. Não. Então, aqui é o seguinte, ó, para ser considerado normal, esses valores aqui do nível de significância tem que dar acima de 0,05. Então, somente instituições passou no teste de normalidade. Isso quer dizer que a curva estatística não é normal. Então, eu não posso trabalhar esses dados com métodos de análise paramétricos. Aqui, analisar, ó, quando a gente vem analisar, esses testes aqui são paramétricos. Aqui embaixo eu tenho os testes não paramétricos. O que isso quer dizer? Os testes paramétricos, eu posso generalizar os resultados da minha amostra para a população. Nos testes não paramétricos, os resultados da minha amostra dizem respeito somente à amostra que eu estou trabalhando. Eu não tenho como generalizar para a população. Entenderam? Então, isso é muito importante em pesquisa, porque demonstra a responsabilidade do pesquisador para com os dados que ele está trabalhando. Vamos fazer aqui, então, ó, a estatística descritiva. Então, vou analisar, vamos fazer aqui descritivos. Vou pegar só o índice global de inovação, tá? Ele vai trazer para mim a média, o desvio padrão, o valor mínimo e o valor máximo. Ou seja, o país que ficou com a menor nota e o país que ficou com a maior nota. E esse desvio padrão é importante porque ele vai me dizer se a variação entre de inovação entre esses países é elevada ou não.
Olha que legal. Então, tá aqui. O desvio padrão está 12. O mínimo foi 14, o máximo 65, a média 34. Vocês lembram que a nota do Brasil foi 34? Então, o Brasil tá na média, né? Mas a diferença é muito grande, porque esse desvio padrão de 12 ele é muito alto. Ele é praticamente 90% do valor mínimo, né? Então, ele e quase 20% do valor máximo. Então, esse desvio padrão é muito alto. Então, com base nessa análise, eu poderia dizer que, estatisticamente, a diferença de índice de inovação entre esses 32 países é muito grande. Com um pequeno grupo de países muito lá em cima, um grupo muito grande de países embaixo e um grupo mediano na média. Isso é ruim para a economia mundial de uma forma geral, porque isso pode ser um sinal, sim, de desigualdade econômica. Evidentemente, é só uma conclusão do que a gente, pelo senso comum, já tem ideia. Então, vamos fazer o seguinte, calcular estatística descritiva, como é essa tabela de referência cruzada? Eu posso montar uma tabela, estatística descritiva, olhando pelo índice de economia, vou botar só o índice global de inovação. Pronto. Vou pedir as estatísticas. Isso aqui não deu muito certo não, viu? E também tem isso, né? A gente vai testando e vai vendo o que dá e o que não dá certo. Ficou porque ele trouxe todos os 132 países, cada númerozinho desse é um país. Não ficou legal. Então, eu coloquei aqui exatamente para mostrar que existem algumas análises que não dá legal, e você vai testando outras, tá? Vamos fazer correlação. Análise de correlação. Se há correlação entre esses 7 indicadores, analisar, correlacionar, cadê você? Correlacionar bivariável. Vou pegar os 7. Ele vai trabalhar aqui a correlação de Pearson, tá? Infelizmente, a gente não tem tempo para explicar. Mas eu vou explicar aqui a análise da tabela. Então, por exemplo, as instituições, ela tem uma correlação com capital humano e pesquisa de 0,795. É uma correlação muito alta, quer dizer, se eu melhorar as instituições, eu vou melhorar a infraestrutura de capital humano e pesquisa. E todas essas correlações, que eu já tinha feito antes, né? Elas foram significativas ao nível de 0,01%. E todas foram altas, acima de 0,7%. Só essa daqui que deu um pouquinho abaixo. Sofisticação do mercado e as instituições, 69%. Infraestrutura e sofisticação do mercado. Mas eu posso concluir que há uma correlação muito forte entre esses 7 indicadores. E que eles são viáveis para explicar um índice global de inovação. Essa seria a conclusão teórica, tá? A conclusão empírica. Professor, Oi. estamos às 12h03. Tem Isso. mais quanto tempo a gente tem? Só para os que estão aqui conseguirem ficar posso, até o fim. Pronto, eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer essa da elaboração de gráficos, mais 1 minutinho, 2, e aí eu concluo. Perfeito. Mas, assim, fiquei só para preparar todo mundo. Ninguém sai até o professor. Pronto. Segurem a fome aí.
Os gráficos desses programas não são os melhores, mas é só para mostrar que existe sim a possibilidade, né? O Excel, às vezes, na verdade, ele consegue até ter gráficos mais interessantes. Mas vamos aqui no nosso criador de gráficos. Então, aqui eu posso escolher aqui vários modelos de gráficos. Vou tentar fazer, vamos fazer esse gráfico de dispersão aqui. Eu quero ver a correlação entre os inputs de inovação, porque o índice global de inovação, ele se forma a partir desses dois aqui, que são as entradas de inovação e as saídas. Definir a cor, não entendi. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Aqui é só arrastar, ó, tá? O índice global de inovação e as instituições. Eu não sei por que ele não está permitindo aqui, não tá habilitando o de OK. Definir cor. Vamos tentar outra então, peraí. Vou pegar aqui o índice global de inovação. Ele não vai deixar, não. A economia, pronto. E o índice global de inovação. Pede aqui esse pagamento. Gente, ontem, testando esse indicador, deu certo. Eu fazendo sozinho. É bom que aí já todo mundo já fica esperto, né? Acontece muito, né? A gente às vezes precisa dar um trabalho danado, né, professor? Trabalhar com esses dados. Eu vou fechar aqui e vou tentar de novo. Deixa eu pegar aqui. Não sei se eu escolhi. Ele ficou muito bonitinho, o gráfico. Pronto, agora deu certo. Então, eu peguei a relação entre o índice global de inovação e as instituições. Aí eu dou OK. Ele gera um gráficozinho aqui, ó. Tá? Então, esse gráfico aqui, ele tem é linear, né? Ele até pode ser utilizado como inspiração para uma regressão. Vamos testar só mais um outro tipo de gráfico para a gente encerrar aqui. Então, vou escolher aqui um gráficozinho de barra. Vou colocar o índice global de inovação, as inputs e outputs. Pronto. Vamos ver aqui como é que ele gera. Não ficou legal, porque ele traz aqui todas as cento e tantas empresas. E o gráfico é isso também, é você ir testando o que se apresenta melhor. É assim que você vai entendendo o comportamento do gráfico, tá? Análise de dados quantitativos, pessoal, é você ir fazendo o teste, indo e conhecendo. Esse daqui é para trabalhar com fazer análise de média. Vamos tentar aqui. Nossa.
Pronto, ó. Esse daqui, ele trouxe aqui, ó, a média de conhecimento, né, da saída de conhecimento por tipo de país, ó, emergente, pobre e rico. Olha aqui a diferença, né? Do país rico deu acima de 40, do país emergente um pouquinho abaixo de 30, o Brasil ficou 34, né, ainda acima da média, e dos pobres abaixo de 20. Então, esses são alguns exemplos, né, de como a gente pode fazer essas manipulações nas bases de dados, tá, pessoal? Tem alguma pergunta, Fabiana? Então, professor, não, as perguntas eu fui apresentando para ti na medida que elas foram surgindo. E eu acho Pronto. que todos os que estão aqui vão visitar e revisitar o vídeo, né? Porque muito conteúdo e muito incrível. Ó, aí eu deixo aqui como sugestão para vocês, esse livro aqui, muito bom, e esse guiazinho prático do SPSS, do professor Adriano Bruni, é muito didático, muito didático. Para quem quiser ver com calma, tem lá as telas, tudo direitinho. Ele explica, né, algumas coisas que eu tive que passar aqui de forma mais rápida. Alguma coisa que eu falei, eu não entendi isso que o professor falou, aí acredito que o melhor caminho é você pegar algum manual, algum guia, e a partir dele você tentar se aprofundar. Gente, é isso, eu agradeço aí a disponibilidade de vocês, espero que tenha atendido às expectativas, e estou à disposição. Muito obrigado, tá? Professor Eunivan, a gratidão é toda nossa por compartilhar conteúdo tão rico, né? A professora Sara precisou sair, mas ela pediu para que eu fizesse esse encerramento, agradecendo em nome da coordenadoria de pesquisa. Eu faço o agradecimento em nome do curso de administração também, que é onde temos o nosso grupo de pesquisa. E para a turma que está aqui, que faz parte do grupo, e os demais, né? Um seminário de pesquisa tem essa perspectiva de uma demonstração, né, professor? E o senhor trouxe isso de forma muito clara, muito transparente. Olha a minha gatinha aparecendo. Coisas de home, né, prof? Eu ouvi da sua filha e eu me Tu lembrando da viu? minha. Ela tá brincando, sabe de quê? De batatinha 1, 2, 3, acredita? Acredito sim. Faz parte, gente, faz parte É, na nossa vida de webinar. Então, gratidão. Eu fiquei encantada, meus olhos brilhando aqui com as possibilidades. E, gente, assim, aproveitem, né? Revejam o vídeo, vejam de repente com seus orientadores. Ele trouxe aqui caminhos para TCC, assim, de forma muito clara, assim. Fora pesquisas de maior robustez, que aí a gente já pensa aí em nível de pós-graduação. É isso, professor, só gratidão. E ficamos, então, já em negociação para um próximo momento, né? Quem sabe aí para o ano que vem a gente pensar em alguma coisa em articulação em rede. Fica o convite, então. estou à Bom, disposição. Eu estou trabalhando agora com análise bibliométrica, utilizando o R. o Então, de repente, a R? Não, gente... eu vou com voz viu, com o R, não, o R... não, na verdade, a gente... É o Bibliometrix, que é um pacote do R. Entendi. Ele é muito melhor que o Voice Viewer. É porque o R eu ainda, né, ainda não... Mas é muito fácil, é muito fácil. Se Eu quiser, disse que é depois a o gente custo pode alto marcar de... uma sobre isso. Pronto, eu disse que o professor Franzé, né, que fez um seminário de RP lá, UES, eu comecei, mas não continuei. Ele disse assim, um custo alto de entrada, mas um custo baixo de... Assim, é muito difícil você começar, né, mas depois que você aprende o R, aí só tranquilidade. R não é de Deus, né, Alexandro? Sim, pois é, o R eu ainda não, mas vou. Então, professor, sim, vamos combinar algo mais com uma dimensão maior, algo mais voltado para um evento de pesquisa maior. A gente vai conversando e A gente vai muitíssimo conversando. obrigada. E a De nada. todos vai ser disponibilizado, certificado direitinho. Fora vai ficar disponível, já está disponível, inclusive, já está sendo transmitido
para Ah, que eu vou visitar esse vídeo várias e várias vezes. Então, convido para todos fazerem aí o mesmo. eu vou te mandar o material, tanto a apresentação quanto as bases, que aí Perfeito. você coloca na nuvem, anexa lá no vídeo, que a pessoa pode pegar e já ir exercitando. Que a melhor forma de Sim, você aprender é assim, é é ir mexendo. vendo, parando e fazendo. Eu aprendo assim, gente. Não tem Mas jeito. é assim mesmo. A gente É, precisa desse start que um seminário como esse dá, assim, essa visão mais geral. Então, isso é um start importante. Então, muitíssimo obrigada. Gente, ó, um super beijo. Vamos nós para o nosso almoço. Final de tchau, semana gente. maravilhoso para todos nós.